Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sopa Fit. E meu convidado de hoje é o Fonoaudiólogo. Me ajuda logo aí. Fonoaudiólogo Manuel Góes. Manuel Góes. Manuel, obrigado, viu, por estar aqui Eu comigo. agradeço, muito obrigado Por também. esse convite. Manuel, para quem não te conhece, a primeira pergunta que eu faço: quem não te conhece, como você se descreveria? Quem está assistindo? Eu sou Manuel Góes, sou fonoaudiólogo, natural de Buquim, Sergipe, e estou aqui em Brasília há 6 anos e atuo, com crianças dentro do transtorno do espectro do autismo, TEA, crianças com T21, que são crianças com síndrome de Down, crianças com paralisia cerebral e outras síndromes também. Mas meu público-alvo são crianças também que apresentam atraso no seu neurodesenvolvimento, crianças com atraso de fala, de linguagem e outros transtornos também. Manuel, qual a idade ideal para a criança já tá falando assim, 100%, digamos, né? Então, essa pergunta é bem pertinente porque, assim, alguns pais, eles pensam que, ou vou esperar um pouquinho mais para poder procurar um fonoaudiólogo. Então, assim, hoje a literatura já traz que quanto mais trabalharmos a estimulação precoce da criança, melhor para o seu desenvolvimento. Então, assim, não tem aquela questão de ficar esperando. Quando os pais, pai, a mãe, perceber que seu filho, numa idade, digamos, de 1 ano e 6 meses, onde já poderia ter ali as vocalizações, balbúcios, algumas palavrinhas, procure de imediato o fonoaudiólogo. Independente de diagnóstico, o seu filho ou sua filha, ele precisa de estimulação. E como orientação também, os pais, eles podem fazer em casa, no dia a dia, tirar 15, 20 minutos para poder estimular o desenvolvimento da fala da criança, com brincadeiras no dia a dia. Esse é o método que você utiliza, né? Fazendo brincadeiras, que eu vi lá no seu Instagram, você faz brincadeira, criança, Sim. tudo. Então, durante as intervenções dentro da fonoaudiologia, eu faço as intervenções do brincar lúdico funcional. Então, às vezes, os pais perguntam, mas meu filho vai para terapia de fonoaudiologia para brincar? Vai brincar? Sim, mas é um brincar, Mas é um brincar, eu explico para eles, é um brincar funcional que tem objetivo. Por exemplo, eu pego as crianças que, por exemplo, que apresentam um atraso de fala, que não conseguem nomear, ou não sabem ainda nomear as vogais, o alfabeto. Então ali eu vou brincando, no brincar funcional com o objetivo que a criança vai nomeando, vai aprendendo as primeiras vogais, o alfabeto, depois monossílabo, depois dissílabo, depois as palavrinhas de todo o contexto, para depois ter a construção de frases simples, depois as frases complexas do dia a dia. Qual a primeira palavra que uma criança tem que falar? Papai ou mamãe? Isso é o que eu recebo também, no consultório, que é um pedido muito dos pais e das mães. O meu sonho é que meu filho fale papai e mamãe. Então, assim, durante a estimulação, eu estou ali estimulando durante a sessão de 40 minutos, 50 minutos, que eu realizo dentro do consultório, ou também no atendimento em domicílio. Então, assim, eu estimulo os dois. Vai depender da criança, do seu desenvolvimento ali, ela expressar esse desejo, ou expressar a vontade ali, ou a facilidade, papai, mamãe, no dia a dia. Então, assim, eu sempre oriento os pais, estimulem o desenvolvimento, a fala do seu filho no dia a dia. Manuel, mas como? No café da manhã, vai ofertar o café da manhã, no almoço, tem ali, por exemplo, o Joãozinho, o João, a Maria, o Pedro, vamos almoçar, o arroz, o feijão, as verduras, a carne, tudo é estimulação, nomeia, nomeie para seu filho. Então a criança aponta, a criança quer uma maçã, a criança quer algo ali na geladeira, na pidão. Quando ela aponta, pergunte para ela. Eu tenho que estar perguntando, para estar incentivando, não só ela entregue, falar. Exatamente, não só entregue porque ela está apontando, mas nomeie. Então, assim, meu filho, você quer a maçã? Então vamos lá, dá, faz o gesto, dá a maçã. Você quer a banana? Então pede para a mamãe e para o papai, dá a banana. Então nomeie, não só vai entregar. Às vezes as mães têm aquele intuito mesmo de ser mãe, e já percebe que a criança está com sede. Já pega a garrafinha, o copinho e entrega para a criança. Mas nem nomeia ou pergunta, meu filho, você quer água? Ou então nomeia para a criança, água. Para que isso seja muito mais funcional para o desenvolvimento Senão da criança. A criança, na verdade, como ela já tem tudo ali na mão, ela não vai forçar, pela Isso. Se ela já tem tudo que é ofertado para ela, oferecido, sem ela nomear, então para ela tá ótimo, entre aspas, mas não.
precisa assim, dar estimulação do que a criança deseja, do que ela quer. Então, assim, é apontar, tá apontando o que ela quer ali, digamos, o dinossauro. Então, vamos lá. Maria, o Pedro, você quer o dinossauro? Vamos lá. Dá. Então, sempre ser esse dar funcional para que a criança também possa expressar e nomear o dar. Quais os sinais, assim, que indicam que uma criança precisa de um fono? Quais os Perfeito. sinais? Um dos primeiros sinais, né, é que a criança, ela tem o seu desenvolvimento. Então vamos lá, nesse desenvolvimento da criança, digamos de 6 a 6 meses, de 0 a 6 meses ou de 0 a 12 meses, ela já precisa estar ali as vocalizações, balbuciando, né, tendo esse contato visual. Mas se os pais já percebem que a criança não nomeia, não vocaliza, não tem esse contato visual, já é perceptível que alguma coisa está acontecendo. Não esperem. Então, assim, o que eu oriento hoje é que os pais não esperem, vou esperar 1 ano, 2 anos para que meu filho possa ter essa fala funcional, né? Algumas palavrinhas. Não. Quanto mais precoce, né, você procurar um fonoaudiólogo, melhor para o desenvolvimento. É verdade. E você atua muito com crianças autistas, né? Sim, meu público hoje, assim, de 100%, 99,9% são crianças autistas. Uma pergunta que toda criança autista ela tem um atraso de fala? Não, Não, nem todas, né? Então, assim, só para poder desmistificar, né? Nem toda criança que tem autismo tem atraso de fala. Algumas crianças, ela tem o seu vocabulário, tem esse desenvolvimento. Então, assim, nem toda criança que é autista, ela tem aquele atraso. Então, às vezes, a criança tem essa fala funcional bem no seu desenvolvimento. Isso é importante. O uso excessivo de celular pode afetar na linguagem da criança? Sim, então o uso de telas excessivo, né, não é legal. Então, assim, não é recomendável que a criança use. Então, assim, é muito melhor trazer para o contexto de que os pais peguem, né, evitem o uso do celular, certo? Eu sei que nós passamos aí por uma pandemia, então que os pais estavam no ambiente familiar, trabalhando, então assim, dava mais o uso do celular para que a criança pudesse ficar ali no cantinho dela, mas não é recomendável o uso do celular. Porque a criança está ali no mundo dela, então ela precisa de estimulação. Por isso que eu oriento o quê? Tire um momento primordial de 15, 20 minutos por dia para poder brincar com seu filho, então no brincar funcional, brincar de esconde-esconde, brincar com as frutas, com os animais, com o carrinho, né, com a boneca, dando funcionalidade por brincar. Não sei se é verdade, mas diz que quando você lê muito para criança, isso ajuda na... Então, a questão assim é que quando você faz a leitura, né, a criança ela começa a perceber os sons. Então, assim, a leituras faz com que a criança possa ver, digamos, leituras infantis, personagens, então elas vão começar a memorizar. Então, a orientação de que, ao dormir, né, antes de deitar, faça uma leitura ali de uns livros de histórias para a criança começar a memorizar os personagens, né, no dia a dia. Mesmo que seja uma idade assim bem, por exemplo, tem uma idade específica para começar a fazer isso ou não? Não, assim, quanto mais, até na leitura, por mais que a criança às vezes não entenda o que você mais está ouvindo, né? E também ela está vendo a imagem, então você pode indo apontando para os personagens, aqui é o urso, aqui é o leão, aqui é a cobra, é o dinossauro, é a floresta, aqui é o sol, então você vai nomeando para ela, contando narrações de histórias. Agora vamos falar um pouquinho sobre você. Você veio de Sergipe a Brasília, né? Sim. Há 6 anos. E o que fez você vir de Sergipe para cá? Então, o meu sonho assim que eu concluí a graduação na Universidade Federal de Sergipe, lá no campus Lagarto, meu sonho era morar no Rio de Janeiro, né? Então, até prestei um concurso lá, mas logo tive a oportunidade de vir para Brasília. Eu tinha vindo em Brasília em 2014, 2015, para um congresso que eu participei aqui da UNB. Não, perdão, da UFES, juntamente com o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes. Então, assim, quando eu passei aqui em média 5, 7 dias, então, assim, gostei de Brasília. Então, assim, água daqui já era. Ou era Rio de Janeiro, ou era Brasília. Então, assim que eu graduei,
coloquei o currículo e vim parar aqui em Brasília. Então, assim, vim com a fé e coragem e hoje estou aqui há 6 anos trabalhando. E por que você escolheu ser fono? Porque eu não consigo falar a palavra. Então, eu escolhi ser fonoaudiólogo porque para poder ajudar mesmo, né, as crianças, e já dentro da própria graduação nos estágios, eu me identifiquei bastante com o público infantil. Então, assim, eu via que o meu potencial seria mesmo, né, trabalhar com crianças. Então, assim, a minha escolha em trabalhar com a fonoaudiologia é trabalhar comunicação, né? Então, espelhar, aliás, desenvolver, né, aí potencializar o desenvolvimento da fala das crianças. Porque a comunicação é tudo. Então, assim, hoje o meu foco mesmo é trabalhar com as crianças para que elas possam se comunicar. Mas no seu consultório você já atendeu algum adulto? Ou só para Não, criança? só crianças mesmo. Só mesmo. crianças. Eu atendia, né, no momento da pandemia, adultos, mas era somente Existe online. essa procura de adultos? Assim, Existe, querendo... sim. Mas qual o motivo? Trabalhar, às vezes, alguma troca de algum fonema, às vezes trabalhar dicção, a voz. Quem tem sotaque? Quem tem sotaque, tem como amenizar isso? Ou chega a ser um problema? Não, acho que não seria Não, né? um problema, né? Seria mais a questão mesmo, o pessoal de cada um. Então, assim, o regionalismo, né? Onde você mora. Então, assim, trazer esse sotaque, trabalhar mais a dicção, trabalhar a voz. Entendeu? Porque às vezes eu não tô falando errado, é meu sotaque. Porque às vezes a gente vai falar, tem hora que eu falo muito rápido. Sim, então você pensa mais rápido e aí você não E consegue aí eu tô ainda falando aqui. fazer esse conjunto da fala. Inclusive meu sobrinho também. Tem 3 anos, tem hora que ele dá uma enrolada, fala muito rápido. Aí Ele apresenta algumas rupturas, alguma gagueja. Não, acho que é mais a questão de acelerado mesmo. Fala bem rápido, né? Tem uma seguidora minha, né, que eu mandou mensagem pra mim, falando que a filha dela tá completando 2 anos, eu acho que é 2 anos. Ela disse que no começo ela tava pronunciando algumas palavrinhas, assim, por exemplo, papai, depois ela regrediu. Ela preocupou. Sim, é aconselhável, né? Então, de imediato, ela procurar uma consulta com um fonoaudiólogo para poder fazer uma avaliação, né, minuciosa, com o uso de protocolo específico, por exemplo, o PROC, o ABFW, o ADL, para vermos como é que está esse desenvolvimento da criança, né, da linguagem, o uso de outros protocolos para trabalharmos as intervenções mais rápido ela possível. ficou preocupada que ela tem uma criança autista, né? Aí esse é o segundo dela, né? Segunda filhinha, no caso, né? Ela ficou preocupada, pensando que já é algo do aspecto autista, né? Assim, já aumenta aí uma interrogação, né? Então já começa a ter aquelas desconfianças. Será que o meu segundo filho tem essa possibilidade ou não? Então, quanto mais ela procurar intervenção em fonoaudiologia, né, para poder descartar as possibilidades e estimular esse desenvolvimento da fala da linguagem da filha dela, melhor. Você participou da COSP 18? Isso mesmo, na ONU, né? Isso, nos últimos, né, dia 10... Como foi essa experiência aí pra gente? No dia 10, 11 e 12 de junho, né, tive, assim, o prazer de participar do COSP 18, que é a conferência lá na ONU, onde nós pudemos levar, né, o que o Brasil vem realizando dentro da conferência das partes, né, das pessoas com deficiência, e também ouvir os outros países em relação a essa política, né, da pessoa com deficiência. E a conferência, ela teve também como objetivo central promover e acompanhar, né, a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um marco internacional, né, na luta pelos direitos humanos e pela inclusão. E o tema principal desse ano foi aumentando a conscientização pública sobre os direitos e contribuições das pessoas com deficiência
para o desenvolvimento social em preparação, né, para a cúpula social mundial. E além disso, discutimos 3 subtemas, né, que foram o empoderamento das pessoas com deficiência e o fortalecimento das políticas do desenvolvimento social por meio do financiamento inovadores e o uso da inteligência artificial como ferramenta de apoio à inclusão, garantindo que ninguém fique para trás. E o terceiro subtema foi o reconhecimento e a valorização, né, dos direitos das pessoas indígenas com deficiência e o papel deles na promoção e inclusão. E qual a importância de um evento desse, de participar de um evento desse? Porque vai pessoas de todos os países, né, Sim. daquela reunião. Assim, a importância é porque nós levamos e também nós aprendemos com os outros países que estão em desenvolvimento e trabalhando as políticas públicas, né, com pessoa com deficiência. Então, assim, vários países e alguns deles mencionando, né, a inclusão, né, do mercado de trabalho das pessoas com deficiência, como é que está a porcentagem, quantidade de pessoas. E o Brasil também levando o seu conhecimento, né, a sua política, né, e os programas que são, né, beneficiados, são lançados aqui no Brasil, né, durante a política nacional. Eu vi no seu Instagram que você falou que o atraso de fala pode prejudicar no aprendizado da criança. É isso? Sim, então assim, a questão do atraso, algumas crianças podem chegar, né, podem ter, não são todas, essa dificuldade, por exemplo, da leitura, da escrita, algumas crianças podem ter ali uma disgrafia, uma dislexia nesse contexto. Mas o importante é que as pessoas não fiquem fazendo comparações. O importante é que busquem um profissional, um fonoaudiólogo, para poder realizar a avaliação, para poder descartar qualquer hipótese, né? Fica levantando hipótese que seja uma dislexia, né, uma dificuldade, alguma coisa que a criança não entende. Ou até mesmo também, às vezes, pode ser um TDAH ou não. Uhum. No seu atendimento, tem algum caso assim que te comoveu, que você ou que te surpreendeu, né, também com o desenvolvimento, ou que Sim, eu te teve marcou, né? um caso até hoje eu acompanho esse caso, Aham. 2019, que essa criança era nível suporte 3, né, hoje tá no nível suporte 2. Então essa criança, ela não falava, ela não se comunicava, era não verbal. E, assim, a mãe também, né, graças à mãe Uhum. que faz a participação, faz as terapias de segunda a sexta em clínicas, mas sábado e domingo ela continua fazendo as terapias em casa. Então, assim, a criança faz terapias intensivas de domingo a domingo, né? Nesse sentido. E, assim, hoje, em 2021, né, a criança começou a falar por meio da minha intervenção dentro da fonoaudiologia, com o uso do prompt, que é uma técnica internacional, né, que eu uso com as crianças. É um curso internacional que eu fiz. E eu vou trabalhando, né, com as crianças a fala. E ele veio começar a falar em 2021. Então, assim, foi um desafio, mas, assim, eu nunca desisti e nunca desisto de nenhum paciente, né? Nós estamos ali sempre em parceria com os pais, orientando da melhor forma para que eles possam, né, serem parceiros, serem coterapeutas. Então esse paciente para mim até hoje, né, foi para mim assim um dos maiores desafios, mas graças a Deus nós estamos já conseguindo que ele se comunica, ele se expressa, ele fala, então ele fala o que sente, tá com a dor na barriga, então ele quer água, ele quer os brinquedos deles, ele solicita, ele faz uso também, né, de tecnologias também que ele consegue, né, mexer bastante em notebook. Então, assim, os brinquedos deles também, ele gosta bastante de buscar brinquedos internacionais, e aí a mãe também compra. Então, assim, são brinquedos lúdicos mesmo que fazem também, né, esse desenvolvimento da criança, desse perfil dessa criança que eu atendo. Agora vamos fazer aqui um verdade ou mentira. Verdade ou mentira? Beber água ajuda a melhorar a voz? É verdade ou mentira? Acredito que seja mentira. Verdade ou mentira? Quem fala muito alto tem problema de audição? Assim, tem um correlacionamento, mas aí precisa ser avaliado nessas questões da fala muito alta ou também da cuidado aditivo. Às vezes você pode ter
ter perdido a perda auditiva, né, precocemente, e aí você fala mais alto porque pensa que as pessoas estão ouvindo a mesma altura, mas não, Porque você não conhece a minha família. Lá todo mundo fala alto. Fala alto. Neto Mariano. Na verdade é mentira. Falar errado na infância é normal e sempre se corrige com o tempo? Não, assim, o que é orientado é o quê? Se a criança está falando errado, é você corrigir, mas não, digamos assim, meu filho, tá errado. É você repetir aquela frase, aquela palavra corretamente, com a articulação da mesma altura. Então, assim, às vezes os pais, né, querem falar com a criança está aqui embaixo e o pai lá em cima. Então, agacha, mantém a mesma altura como nós estamos aqui. Uhum. Eu tô conversando com você, eu tô tendo contato visual. Então, se eu falo para você, bola. Então você está tendo a minha articulação e o som está indo na mesma direção. Uhum. Então, assim, como orientação mesmo, a criança está falando errado, vai lá, certo? E pede para a criança repetir. Vamos lá. Bola, preto, 3, dinossauro, pato, para que ela possa nomear corretamente as palavras. É verdade ou mentira? Voz rouca frequente pode ser sinal de algo grave? Essa pessoa que só vive rouca, tudo. Então, assim, é bom primeiro fazer um exame, né? Para poder vermos como é que está aí essa questão das pregas, né? Das pregas vocais. Algo não está normal. Então, assim, já seja um né? Sinal ali que a voz ou as pregas, elas estão, né? Sempre falando assim, entre aspas, né? Socorro, alguma coisa tá alertando. É verdade ou mentira? Só procura fono quem tem problema na dicção? Não, de jeito nenhum. Você atende outros tipos? Pode procurar qualquer, por exemplo, assim, tanto na dicção, né, na voz, problemas que, por exemplo, não estou conseguindo falar uma palavra corretamente, por exemplo, troca o P pelo D, tandam, né, o T pelo D. Então, trocas fonêticas ou fonológicas nesse sentido, mas qualquer pessoa que sentir alguma dificuldade em pronunciar e se comunicar, pode sim procurar o fonoaudiólogo. Desde bebês, então assim, o fonoaudiólogo, ele cuida da criança desde o nascimento, né? Então assim, dentro da maternidade, já tem ali algumas maternidades, o fonoaudiólogo para poder realizar o teste da linguinha, né, que alguns bebês, alguns, né, nascem com o frênulo curto. Então, assim, o teste da orelhinha, né, o teste da linguinha. Então, o fonoaudiólogo trabalha desde o nascimento até a terceira idade. Então, assim, bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Tem criança que tem que nascer com a língua presa, né? Isso, que é necessário a avaliação também do fonoaudiólogo para realizar a fonectomia, que é um cortezinho, né? Que as pessoas falam mais popularmente, um tiquezinho, não corte, para que essa criança tenha maior mobilidade, né? Até na questão da pega na amamentação, né? Tenha mais a sucção, mais funcional, e no crescimento ela vai ter, né, uma maior facilidade de pronunciar algumas palavras. Então, assim, hoje eu falo, você fala, né, um pouco, assim, bem mais correto. Eu falo um pouquinho ruim. Porque nós temos, assim, essa facilidade dessa mobilidade da língua. Tem pessoas que têm, né, um cesteio que às vezes a língua, né, mais pouquinho. Eu conheço uma criança, ela tem, acho que tá com o quê? Acho que com 8 anos. Até hoje ela fala enrolada, assim, não consegue pronunciar uma palavra perfeitamente, entendeu? Deve ser uma boa articulação, uma boa pronúncia das palavras. Essa necessita de fonoaudiologia. Precisa mesmo, né? E de 0 a 10, quanto você dá da dicção do apresentador? Ó, o apresentador ele precisa fazer algumas sessões né? de fonoaudiologia. Viu? Tem que fazer uma dicção teórica, dar uma enrolada. Trabalhar bem a articulação, exercícios funcionais, certo? Leitura ajuda, né? Também.
Leitura ajuda porque você vai trabalhando a ler palavras novas, a pronúncia de palavras novas, entendeu? No seu vocabulário. É. Eu vou melhorar, vou estudar. Vou fazer umas Sessões. sessões, né? Sim, sim. Fala de gagueira. Sim. Gagueira tem cura. E o que a gente não se deve fazer com uma pessoa que é gaga? Primeiro contato, né? Então, assim, primeiro precisa avaliar se essa gagueira é realmente uma gagueira ou às vezes algumas rupturas. Então, a gagueira, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, certo? Então, fazendo As sessões, fazendo tratamento o tratamento certo, correto de fonoaudiologia, né? Com o fonoaudiólogo, que seja ali específico na área, tenha a melhora sim. E a gagueira pega? De jeito nenhum. Gagueira não pega. Tinha essa dúvida. O pessoal fala, né? De vez em quando Sim, fala mas por aí. isso é Que mito. gagueira é mito. Não é mito. Viu? Pra gente finalizar, vamos fazer um bate e volta? Ah, Sim, fala uma coisa, você me fala o que vier na sua mente primeiro. certo. Um medo. Não tenho. Não tenho. Ó, é valente. É um sonho. Ixi, tem vários. Fala, eu quero um. Aí, sonho de. Ampliar a clínica. Pronto. Uma qualidade. Ixi. Ele não tem qualidade. Uma qualidade dele. O quê? E um defeito. Eu acho que sou muito perfeccionista. Esse defeito? É? Agora eu queria que você deixasse um recado pro pessoal que tu vai assistir a gente. Bom, Então, assim, né, eu quero primeiro agradecer também mais uma vez a você pelo Eu espaço, agradeço. assim, cedido. E ao público, né, que conhece também um vizinho, uma vizinha, um parente, um sobrinho, uma sobrinha, qualquer pessoa na sua região, né, uma criança ou adolescente que esteja precisando, né, de realizar um tratamento em fonoaudiologia, que não deixe para depois, né, busque um profissional, até para poder ajudar no desenvolvimento da fala dessa criança. Então, assim, o recado que eu deixo para vocês é que nunca deixe para depois o que vocês podem fazer, né, hoje, principalmente no desenvolvimento, né, de seus filhos, né, ou da criança que assim você conhece. Então, assim, se uma criança tá com atraso de fala de linguagem, busque, procure um fonoaudiólogo. E para que todos também possam ter conhecimento, né, do que seja um paciente ou uma criança com TEA, para que todos possam ter, primeiramente, empatia pelo outro, né? Primeiro ter empatia, ter amor pelo outro, pelo seu ser humano, porque às vezes as pessoas começam a julgar, mas não conhecem a realidade do outro. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que todos tenham, primeiramente, empatia. Ao invés de julgar, chegue no pai ou na mãe, primeiro pergunte o que está acontecendo com aquela criança, se está desorganizando naquele momento, seja no shopping, numa clínica ou em qualquer local. Primeiro pergunte o que está acontecendo para poder tentar ajudar e não julgar. É isso aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Ter vindo aqui no Sofafi. Se você curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal que ajuda bastante, viu? E até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau. Legal. E corta.